E é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, né, e dessa vez para estar mostrando um videogame aqui diferente, né, geralmente eu trago consoles que são oficiais das próprias empresas, da Sony, da Nintendo, da Microsoft, mas dessa vez eu trouxe um console que é um chamado console emulador, né, que são esses consoles chineses, que o pessoal coloca os emuladores, jogos e também jogos que são próprios do sistema, no caso esse aqui tem o sistema Android, né. E bom, basicamente eu conheço simulação há bastante tempo, né? Desde 2014, 2015 lá eu estava fazendo meu curso de informática, até que um dia eu encontrei meu professor jogando Game Boy Advance no celular dele. E eu perguntei como que ele fazia aquilo, ele explicou, né, que sobre emulação e tudo. Naquele dia lá ele estava usando o emulador, acho que o My Boy, se eu não me engano, e estava jogando Pokémon através desse emulador. E eu achei do caramba, né, que se aprender sobre emulação. E desde então eu fui assim emulando, né? Emulava no meu celular, emulava no computador também. Mas depois de um tempo eu comecei a comprar consoles que eram oficiais, né? Das marcas. Mas mesmo assim nunca deixei de utilizar a emulação, né? E há algum tempo atrás eu comprei esse videogame aqui, né? Que é o Anbernic RG405V. Como vocês podem estar vendo aqui. Bom, basicamente ele vem na caixa, né? Veio com um cabo para carregar, também veio com uma película de vidro aí, que ajuda bastante, né, a proteger a tela do videogame. Película de vidro é muito melhor do que aquelas películas que são de plástico, né? Eu coloquei aqui, como vocês podem estar vendo, tá bem colocado, não tem bolha nem nada. Tem essa facilidade na hora de colocar a película de vidro. E esse aqui é o console, né? Basicamente eu peguei dessa cor aqui, é um roxo translúcido, né? Se equipara àquele roxo translúcido do Game Boy Color, né, que é o Atomic Purple. Tem as partes aqui dos botões de ombro, também tem um cooler aqui, né, que ajuda bastante a evitar superaquecimento, né. Esse aqui já é um console mais potente, ele tem 4 GB de memória RAM, e eu escolhi justamente por conta, né, de algumas características que ele tem, né, justamente tanto pela potência quanto pela ergonomia, como vocês podem estar vendo aqui, ele é um console grande, ele encaixa perfeitamente nas mãos, né. Ele tem o sistema Android, que já ajuda bastante, né, eu estava procurando justamente um console que tivesse sistema Android, pela facilidade que tem de instalar aplicativos e jogos e emuladores, né. E também por ser um potente, né, ter 4 GB aí de memória RAM, então eu tenho certeza que eu já tinha essa certeza, né, que ele ia emular jogos principalmente de PSP numa qualidade boa e que eu poderia multiplicar essa qualidade, por exemplo, colocar o PSP para rodar em 4x ou até mais, né, por conta da memória RAM. E outra coisa que eu também estava buscando no console emulador era ter uma tela 4x3. Esse aqui é um videogame que tem essa tela 4x3, justamente porque esses videogames que são mais antigos para emular, eles têm essa proporção de 4x3, então eles encaixam perfeitamente nessa tela aqui. Por mais que esse aqui seja um console que tem o sistema Android, né, ele também tem um segundo sistema, tem esse botãozinho aqui, basta apertar aqui, ó, que já vai entrar no segundo sistema com diversos emuladores e jogos, né. E basicamente esse videogame aqui, por conta da potência dele, né, de Dreamcast para baixo, né, de gerações do Dreamcast para baixo, ele vai rodar perfeitamente todos os jogos. Eu vou estar colocando num jogo aqui, de Super Nintendo mesmo, vou colocar o Super Mario World aqui para poder mostrar para vocês como que fica na tela, né. Ele vai rodar de boa, só quero mostrar aqui como que vai ficar numa tela 4x3. E se encaixa perfeitamente, né, na tela 4x3 o jogo. Ele já é feito para rodar nessa proporção, né, como vocês podem estar vendo aqui. A qualidade vai ficar excelente nessa tela. E ele vai rodar super bem, né. Super Nintendo roda em qualquer coisa, né, basicamente hoje. Todos os consoles portáteis que a Anbernic lança, não vai ter problema com esses consoles mais antigos aí, né, para estar emulando. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui outros emuladores, né. O Super Nintendo aqui, como eu disse, do Dreamcast para baixo eu rodar normal. Agora eu vou estar mostrando para vocês como ele roda, por exemplo, o PSP e outros consoles mais novos aí, né. Deixa eu ir pro emulador de PSP aqui. Bom, vou começar aqui no emulador de PSP, né. Vou colocar aqui um jogo, vou colocar Dragon Ball Z, aqui o Shin Budokai Another-Root. Bom, basicamente ele já está aqui no emulador de PSP, né, o PPSSPP. Esse aqui é o versão Gold, mas no final é a mesma coisa, né. Bom, entrei aqui na primeira luta, né, como vocês podem estar vendo aí,
tá muito bonita a imagem. Em 4x não tem como, né? Tá em 1080p. Deixa eu ver aqui se eu acerto um combo, só terminar essa luta aqui. Mas a qualidade tá excelente, não tem travamentos. Ele tá, basicamente, ele tá fixado no 60 fps em 4x. Eu acredito que dê pra colocar até mais. Se eu não me engano, eu acho que eu já até joguei em 6x. Porém, em algumas partes ele trava por conta do carregamento do menu, né? Parece que os menus dos jogos de PSP, ele não tem esse upscaler, né? Pode-se dizer assim, para 1080p. No caso, só vai ser a parte que está rodando o jogo mesmo. Mas está bem bonita a imagem mesmo. E, como você pode estar vendo aí, 4x não sai, fica cravado mesmo no 60 fps. Então, esse aqui é excelente para poder jogar jogos de PSP. Já aqui já está no emulador Citra, né, para 3DS. Dizem que tem outro que é melhor, né, que o Citra. Porém, o que eu sempre utilizo aqui é o Citra, né. Eu acho que, se eu não me engano, o outro que tem é o Azahar. Deixa eu baixar aqui o volume. Baixei o volume. Cara, ele tá rodando, ele roda até que bem. Porém, são jogos mais leves, né. Eu acredito que jogos mais pesados, como aqueles que são próprios do New, das versões New 3DS, talvez não rode tão bem. Mas esses jogos aqui que são mais leves, tipo Mario Kart 7, outros jogos mesmo, são bem tranquilos, eles rodam de boa. Acredito que aqui esteja rodando a 30 fps, né? Com algumas quedas, né? Dependendo, porque o que acontece com esses emuladores de 3DS tem a parte de compilação de shaders, né? E por conta disso ele acaba de vez em quando caindo FPS. Mas em geral até que ele tá rodando super bem, né? Esses jogos mais leves ele vai rodar de boa. Porém, se eu não me engano, eu acho que jogos mais pesados talvez ele não rode tão bem assim, né? Talvez tenha alguns travamentos mais bruscos. Bom, aqui já tá no emulador de PS2, né? O Eder SX2. Cara, e ele tá rodando aqui a 30 fps, porém ele tem algumas quedinhas de vez em quando, né? Não roda exatamente super bem, né? Mas até que tá rodando de boa, né? Deve ter algumas configurações que dê pra fazer pra melhorar isso, né? Eu basicamente não configurei nada, o que eu configurei foi mais o controle. Mantive em 1x o emulador de PlayStation 2, né? Até porque eu acho que não ia aguentar mais que isso. Mas pode ser que algum filtro, alguma coisa assim, alguma parte nas configurações consiga melhorar a forma com que ele tá rodando o jogo, né? Mas até que ele tá rápido aqui. Eu não ativei o frame skip, aqui tá rodando normal. Mas é isso, tá rodando a 30 fps, às vezes dá uma quedinha, mas eu acho que tá jogável. Aqui o PlayStation 2 tá jogável, esse aqui é um jogo mais ou menos pesado, né? O God 1. Então eu acredito que para jogos mais pesados assim, ele não vai rodar. Não dê pra jogar, né? Não dê pra jogar nesse videogame aqui. Mas pelos jogos que eu testei, né? Eu testo bastante jogo de RPG, também jogo 2D, isso aí funciona de boa. Agora partindo para os jogos de Android, né? Aqui eu tenho GTA San Andreas, a versão comum, né, de Android. Também tem aquela versão definitiva, só que aquela versão definitiva eu aconselho mais para quem tem um aparelho que tenha mais de 8 GB, né? Que tem 8 GB ou mais, né? Que já é uma versão mais pesada, tem toda aquela parte de iluminação e os gráficos são melhores. Mas essa versão de Android mais comum já é o suficiente, não tem muito o que fazer. Ele roda de boa, né, essas versões de Android. Isso aqui é o GTA San Andreas de Android, já é uma versão até antiga, então ele tem um desempenho muito bom, principalmente em aparelhos que tem 4 GB ou mais de memória RAM. Então aqui ele roda super de boa, né? Essa é uma das vantagens de ter um videogame, um emulador que tem o sistema Android, né? Por conta disso, alguns jogos de PlayStation 2 foram lançados para Android, né? Tem os ports para Android. Isso facilita não ter que rodar através do emulador, né? Já são jogos próprios do Android, que vão rodar melhores, né? Vão rodar bem melhor do que se você estivesse utilizando o emulador, e a qualidade gráfica também vai ser melhor. Bom, pessoal, coloquei aqui Minecraft, né? Como vocês podem estar vendo aí, tá rodando de boa, né? Até porque esse videogame aqui ele tem 4 GB de memória RAM, né? Acredito que qualquer aparelho que tenha 4 GB ou mais de memória RAM vai rodar de boa, né? O Minecraft. O Minecraft até que é um jogo com bom desempenho nesses aparelhos até mais antigos, né? Ele não é um jogo tão pesado,
Basicamente esses jogos Androids que são bem mais leves, né, ele vai rodar de boa, não vai ter nenhum problema. Como vocês podem estar vendo aí, tá rodando tranquilo. E no geral é isso aí, rapaziada. Esse aqui é um videogame diferente, né, do que geralmente eu trago, né. Então é um videogame emulador, eu coloquei ele até aqui no cabo de energia, né, pra terminar de gravar, porque a bateria dele já tava acabando, eu fiz alguns testes, né, gravei bastante tempo fazendo teste, mas no final eu só vou mandar algumas partes aí pro vídeo, né. É um aparelho que eu curto bastante, né, por mais que eu tenha outros videogames aí que rodem jogos, outros jogos que emulem os próprios videogames, né, que eu fiz a emulação aqui, muitas vezes eu dou prioridade em jogar num console emulador, né, para mim vale a pena ter um console emulador desde que ele seja portátil. Se for um console que eu tenha que colocar na TV, conectar em algum aparelho, algum dispositivo, algum display, para mim já não valeria a pena, para mim só valeria a pena se fosse um console emulador, e foi justamente por isso que eu comprei esse aqui. É um console emulador portátil, né, pela facilidade, né, de estar jogando jogos aí. Às vezes eu não quero ligar o videogame aqui no meu setup, né, tem tudo aquela parte de cabos, eu tenho que conectar o GBS Control, tenho que conectar os cabos, tanto SCART quanto componente, também os controles, né, tenho que fazer toda a conexão aqui de todos os acessórios e o próprio videogame, né, então ter um videogame em emulador portátil assim facilita bastante, né. Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo mostrando, né, esse Anbernic RG405V. É um videogame que eu uso bastante, né, principalmente quando eu tô com preguiça de conectar os videogames aqui, então ele ajuda bastante e vale a pena assim ter pelo menos um videogame, né, um videogame emulador que seja portátil, né, por essa facilidade aí. Fechou? Então é isso. Valeu, falou e fui!